Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos aqui de volta com as nossas entrevistas ao longo do dia, né? Sempre com os nossos acompanhamentos de mercado, acompanhamentos de safra e demais assuntos relacionados ao agronegócio. O assunto que a gente vai tratar nesse momento é um assunto que envolve diretamente o agronegócio e é um trabalho bem delicado, é um trabalho que as nossas abelhinhas fazem, outros polinizadores, né? Borboletas, enfim, fazem nos nossos campos, né? Afinal de contas, para a gente ter uma boa produção, tem que ter uma boa polinização, né? Tá chegando a primavera, logo mais, as flores vão começar a se abrir campo afora, então é muito importante a gente debater esse assunto das nossas amigas, as abelhinhas, e para trazer um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com a Ana Lúcia Assad, representando o Instituto Abelha. Ana Lúcia, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante, como você bem disse, tão delicado, tão bonito. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, Ana Lúcia, acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer já diretamente aqui, né, é a relação que o agronegócio tem com relação às abelhas, né? Quem vê de fora pode estranhar, às vezes achar que o agronegócio e o mundo das abelhas não convergem tão bem, né? Pode ser um pouco agressivo, porque são produtos químicos envolvidos, enfim. Mas como que esses dois universos se entrelaçam? Nossa, é muito importante esse aspecto que você está colocando. Eles se entrelaçam de forma muito forte. Muitas vezes as pessoas falam assim, não é possível que isso ocorra, mas eles têm uma forte integração. Muitas culturas dependem fortemente dos polinizadores, outras menos e outras são totalmente dependentes. Então, assim, para te dar alguns exemplos, a cultura da maçã, da melancia, do melão, o próprio caju, são culturas, abóbora, são culturas que dependem dos polinizadores para que elas tenham excelentes safras, que tenham produtos de ótima qualidade e que ofereçam ao consumidor esses produtos. Aí você fala assim, mas e as abelhas? Sim, as abelhas são super importantes nesse aspecto, porque são elas que fazem a polinização, levam o pólen de uma planta para outra, permitindo a melhoria da qualidade. E aí, por que é tão importante essa integração? Porque elas dependem, a agricultura depende das abelhas. Tem uma série de culturas que a polinização é feita pelo vento, e outras são feitas por abelhas, como você bem disse, por morcegos, por borboletas e por alguns roedores. Então, esse diálogo entre agricultura, apicultura e meliponicultura é muito importante. Então, é só para a gente começar o debate. E aí fica com você o que mais que seria interessante a gente conversar aqui. Vamos trazer um pouquinho, né, de como as abelhas foram inseridas dentro do agronegócio, né, visando também um pouquinho sobre a, a utilização comercial que essas abelhas possibilitam na produção de mel, né? Que houve um momento da história, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que teve as abelhas africanizadas que vieram, né, para essas regiões. Nos Estados Unidos acabou dando... Porque trabalhar com abelha é um trabalho muito delicado. Lá nos Estados Unidos teve muitos atritos por causa dessas abelhas africanizadas. Teve uma época que houve muito medo por causa dessas abelhas, que poderia virar uma praga, e tinha abelhas com um super veneno, até umas questões bem malucas que aconteceram lá nos Estados Unidos. Mas o que a gente vê hoje lá é que existem produtores que acabam manejando as abelhas e transportam essas abelhas para onde a produção rural está precisando de polinização. E é uma coisa que eu não vejo acontecendo no Brasil, apesar da gente ter trazido as abelhas africanizadas aqui. Como é que a gente está nesse mercado das abelhas de cunho comercial, né? Visando também a própria produção do mel? Como é que está nessa questão desse mercado? Então, eu posso dar um passo para trás? Então, vamos contar um pouquinho de história, como você bem colocou.
Na verdade, a gente, quando pensa em abelha, a gente pensa naquela abelha do mel, aquela que vem no nosso café, na Coca-Cola, quando a gente está em lugares mais arborizados. Mas, na verdade, nós temos em torno de 1.900 espécies de abelhas descritas, já identificadas taxonomicamente pelos cientistas no Brasil. São abelhas que têm abelhas sem ferrão, que vivem em colmeias, tem abelhas que vivem a abelha e 2 ou 3 elementos, e tem abelhas solitárias, que vivem nos troncos de árvores, nos solos, elas nidificam, elas vivem nesses ambientes. Todas elas são importantes para a polinização, para a agricultura e também para a conservação da biodiversidade, para a multiplicação das plantas, das espécies nativas que nós temos. Aí você citou a africana, africanizada. Com o Dom Pedro, na época do Dom Pedro, ele trouxe da Europa o que a gente chama da abelha europeia, que várias pessoas citam a abelha europeia ou a abelha italiana. São abelhas apis, da família Apis mellifera, e que vieram para o Brasil com a finalidade de fazer cera, produção de velas, não para a produção de mel. E são abelhas que produzem muito bem mel. E na década de 1950, um pesquisador brasileiro trouxe algumas espécies da abelha africana, e ela escapuliu e acabou cruzando com a europeia, saindo então o que a gente chama da Apis mellifera africana, que produz muito bem mel e é muito boa na polinização. A abelha que se adaptou muito bem ao Brasil, e como ela voa, foi voando, chegando no México, nos Estados Unidos. Mas ela está no Brasil inteiro. E ela é muito boa para o serviço de polinização. Então, são essas abelhas apis que os Estados Unidos utilizam de forma muito bem no serviço de polinização, que a gente chama, levando abelhas da zona da região norte para a região sul, do leste para o oeste, para polinizar principalmente amêndoas, laranja, fazer o serviço de polinização, e que é muito bem valorizado. No Brasil, esse serviço tem cada vez mais, ainda de forma modesta, mas tem crescido. Então, alguns apicultores, vários apicultores, alugam abelhas para polinizar café, alugam abelhas, não, deixa eu ser mais claro, caixas de abelhas dessa apis, para polinizar maçã, café, melão, laranja, fazendo o que a gente denomina do serviço de polinização. E esse é um ganha-ganha, porque ganha o agricultor, porque as suas frutas vão ficar mais frondosas, mais doces, mais uma produtividade maior, e ganha também um apicultor, porque ele está ganhando pelo aluguel da caixa, para colocar a caixa de abelha lá na época da floração, e ganha também na produção de mel. Então, o que a gente tem que ver que as abelhas e a agricultura e a apicultura é um ganha-ganha. Todo mundo, é isso que nós temos que olhar cada vez mais, porque ela é importante para o aumento da produtividade e ela é muito importante para a produção de mel. E aí você colocou o mercado de mel. O Brasil hoje, ele produz em torno de 45 mil toneladas de mel, ele exporta, o que é uma grande exportação. Nós somos o 10º exportador de mel. E vai principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. O nosso mel é muito saboroso e é muito apreciado, mas o consumo interno de mel ainda é muito baixo, perto do consumo dos europeus, dos próprios americanos. Então, a gente tem um mercado potencial do mel brasileiro muito alto e muito que há possibilidades de crescimento. Então, por isso que eu volto a dizer, essa convivência harmônica de agricultura com apicultura e da conservação da biodiversidade é um tripé que é muito importante na questão do mel e das abelhas e da produção de mel, de própolis e de outros, a pitoxina, que é o veneno da abelha, e de outros subprodutos que são produzidos pelas abelhinhas. E tem um movimento... Eu pus vários assuntos aí no meio. É um assunto bem extenso, realmente. E tanto quem está nos acompanhando, né, seja produtor rural, seja da cidade,
As abelhas, né, aqui no nosso site a gente tenta sempre conectar o campo com a cidade, a gente está nessa grande missão, e as abelhinhas elas estão conectando o campo e a cidade, né, pessoal? O Instituto Abelha tem incentivado e tem promovido, inclusive, que pessoas, né, das cidades tentem capturar suas abelhas ali e tal. Tem um processo bem complexo, né, de captura de abelhas, captura no bom sentido, né, de você ter um lugarzinho onde essas abelhas vão chegar, fazer uma colmeiazinha ali, normalmente são abelhas sem ferrão. E qual que é o propósito, né? Por exemplo, eu que moro aqui em Campinas, tem várias cidades aqui ao redor, Valinhos, Vinhedo, que tem grandes produções ali de frutas e tudo mais. E essas abelhinhas, né, dependendo da espécie, elas voam e vão polinizando essas regiões agricultáveis próximos aí da sua casa, por exemplo, né? Como é que está funcionando esse movimento das abelhinhas urbanas aí, ajudando o agronegócio, Ana? Nossa, você tocou num assunto que é muito bonito, que é principalmente a criação de abelhas sem ferrão, como você bem disse. São 255 espécies que tem no Brasil. O Brasil é um país que tem o maior número de espécies dessas abelhas sem ferrão. Normalmente elas são pequenas, como a jataí, que é muito conhecida, a uruçu amarela, que tem em diferentes regiões no Brasil. A jataí tem de norte a sul do Brasil. Nós lançamos, inclusive, em parceria com a Embrapa, derivado até de uma demanda, um curso, um EAD, que chama Criação de Abelhas Urbanas. Abelhas sem ferrão urbanas. Como você pode criar? E aí você colocou isso bem interessante. Quer dizer, eu posso ter na minha casa uma casinha de abelha mas ao mesmo tempo não é só pôr as abelhas ali. Eu tenho que recuperar e tenho que plantar, trazer plantas, árvores, para que elas tenham alimentos durante todo o ano. Na ausência de alimentos, elas vão ter que ter também uma reposição de alimentos, porque elas também têm que se alimentar. Essas abelhas sem ferrão, elas produzem um mel super diferenciado, mas numa quantidade muito pequena. Então, muitos desses criadores, às vezes, deixam o mel para a própria alimentação das abelhas. Outros tiram e vendem e colocam no mercado. Então, você já deve ter visto mel de jataí, mel de uruçu, mel de mandaçaia, são algumas dos nomes populares dessas abelhas. E aí, se você está próximo de um parque, aí se você está próximo de um local com árvore, essas abelhas podem ir lá e polinizar aquelas plantas. Muitas vezes, agora tem que observar o seguinte, essas abelhas, dependendo do tamanho dela, ela voa às vezes 300 metros, 500 metros, 800 metros. Máximo seria 1,5 km. Então, ela pode ir lá polinizar e voltar. Ela pode buscar alimentos no redor. E eu diria que a gente humaniza mais as cidades, porque plantando, recuperando praças, jardins, tendo essas abelhas sem ferrão, essas caixinhas, isso para as crianças e para todas as pessoas que gostam da natureza, você fica mais próximo da natureza, fica mais próximo desses bichinhos, observando como eles são, porque eles são sem ferrão. Elas são abelhas sem ferrão e diferentemente da apis, da africana, você pode criá-las na área urbana. A apis não, a africana não pode ser criada em área urbana porque ela tem ferrão e ela pode picar e às vezes até mesmo, se a pessoa é alérgica, trazer consequências. Então, essa humanização, Erickson, eu diria para você que é bacana, porque traz para o público urbano uma convivência com esses belos animais que vivem em comunidades. Às vezes são colmeias que têm 500 elementos, 1.000 elementos, 2.000 elementos, são colmeias pequenas. E aí você também vai arborizando as cidades, o que seriam campanhas ótimas para os prefeitos, no sentido de recuperar e arborizar a cidade com espécies de plantas que forneçam alimento para essas abelhas, para esses polinizadores. Bom, isso são para as pessoas. E o Instituto Abelha também tem um outro projeto para as empresas, que é o selo Abelha, né? Como é que funciona esse selo? Como é que as empresas aderem? O que elas precisam fazer? Explica um pouquinho para a gente.
Explico, sim. Primeiro, a Associação Abelha, o Instituto Abelha, que é a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, nós temos como missão exatamente levar a divulgação científica sobre as abelhas, a conservação das abelhas e essa convivência harmônica da agricultura com a apicultura, com os polinizadores, vamos assim dizer. Então, com esse aspecto, a gente leva informação, como você bem disse, tanto para o público para o indivíduo, para o criador de abelha, para a pessoa que está interessada em criar abelhas, por meio de cursos, informações, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, para aquelas empresas que queiram se tornar parceiras da Associação Abelha por meio da adoção do que a gente chama selo Parceiros da Abelha. São entidades ou empresas que têm por filosofia e que têm por finalidade exatamente o trabalho da sustentabilidade da agricultura, da conservação da biodiversidade, da manutenção dos polinizadores e da conservação dos polinizadores. É isso que a gente chama daquele parceiros da abelha. É um selo em que, se a empresa se tornar, ou uma entidade se tornar parceiras, e assim, eu vou usar o selo de vocês, ela usa na página dela, mas ela não pode vincular a produtos. Ela forma que, olha, a nossa empresa tem toda uma adoção de ações de sustentabilidade, de conservação da biodiversidade, conservação das abelhas e coexistência harmônica da agricultura com os polinizadores, em especial com as abelhas. É o princípio do selo. Então, está vinculado aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de conservação da biodiversidade, de conservação dos polinizadores, de uma agricultura sustentável e que respeite os polinizadores de um modo geral. Bom, para quem, né, você citou, né, quando eu falei para os meus filhos das abelhas, eles ficaram malucos, assim, né? Já imaginaram, vamos ter um monte de abelha aqui em casa, a gente ainda está no projeto aí. Vamos ver como é que a gente vai aproveitar essa primavera, tentar atrair alguma abelha lá em casa, mas enfim. Acho que são dois pontos principais, então, que a gente tem que deixar muito bem claro nessa entrevista. Um é que o agronegócio ele trabalha em conjunto com as abelhas, né? Vamos quebrar esse preconceito, né? Muitas vezes acabam criando-se alguns diálogos de atrito entre esses dois ambientes, e não. O maior interesse do produtor rural é ter as abelhinhas sempre por perto, senão acontece igual aquele filme, né? Tem um desenho de abelha, que as abelhas desistem de polinizar as coisas e as flores morrem, né? As produções não acontecem. É isso mesmo, né? Se as abelhas acabarem ali numa determinada região ou tiverem poucos polinizadores ali, a agricultura acaba não acontecendo muito bem. E o segundo ponto é que as pessoas precisam perder o medo das abelhas, né? Todas essas também, né, essas informações que nem aconteceu lá nos Estados Unidos, que nem eu falei no começo, que as pessoas tinham um medo, um pânico das abelhas, porque vai picar e tem um super veneno, enfim. Não, gente, calma. Dá para criar abelha, é relativamente tranquilo, abelha sem ferrão. Ana, o que você acha que mais você pode acrescentar para quebrar esses paradigmas que existem no momento aí? Você tocou em vários pontos aí que eu acho super legais. Por exemplo, você falar dos seus filhos já olharem e eles mesmos vão ser elementos que vão divulgar essa importância das abelhas e dos polinizadores. Porque eles vão começar a identificar abelhas, às vezes umas minúsculas abelhas que se confundem até com mosquinhas, e outras maiores. Então, eles vão vendo que a diversidade que existe. E é uma questão de educação ambiental e de informação. A outra questão muito importante é que o diálogo entre o agricultor e o apicultor, ou o criador de abelhas sem ferrão, é muito importante no campo. Porque ao aplicar, porque o agricultor vai utilizar, ele precisa combater algumas pragas e doenças ao aplicar o agrotóxico, é importante que ele aplique seguindo as normas das bulas contidas no agrotóxico e, ao mesmo tempo, ele comunique ao agricultor ou ao criador de abelhas sem ferrão que ele vai fazer essa aplicação. Porque aí ele sabe que isso vai ocorrer, ele protege as suas abelhas. E aplicar
também em determinados horários, não em período de floração, evitar aplicar em período de floração, evitar aplicar em horários que as abelhas estão fazendo a visitação, porque as abelhas também têm horário que elas fazem visitação, elas são muito organizadas, elas não vão, elas saem de manhã das colmeias e voltam metade da tarde, antes, inclusive, do anoitecer, elas voltam para as suas colmeias. Então, evitar muitas vezes aplicar nesse período também reduz o impacto e reduz a mortandade. O que é mais importante nisso tudo é esse diálogo, a construção desse diálogo. O agricultor saber que ele tem apicultores na área dele, na sua área verde, na sua área de reserva, e o apicultor também comunicar ao agricultor, ou o criador de abelhas sem ferrão, dizendo o seguinte, ó, isso aqui é um ganha-ganha, nós dois vamos ganhar. Então, esse diálogo e esse conhecimento é muito importante. E essas informações são importantes cada vez mais estarem sendo divulgadas para evitar atritos, como você bem colocou, mortandade, informações erradas que passam, porque são as abelhas africanas, elas realmente elas picam, elas são perigosas no sentido de, ao se sentirem ameaçadas, elas vão agredidas, elas vão atacar. Mas é importante esse diálogo e as pessoas saberem como conviver e como resolver. Descobriu uma colmeia na sua casa? Não tente tirar. Convide um apicultor da região para ir lá tirar a sua colmeia. Porque aí, se acontecer algum acidente, o apicultor sabe tirar. Você não sabe. Então, esse diálogo, esse conhecimento é muito importante. É isso que a gente divulga na Associação Abelha. Queremos que as pessoas participem mais e conheçam essa informação com base científica para saber o que a natureza nos oferece, o que a agricultura nos oferece. De fato, vamos cuidar das nossas abelhinhas, que elas são bem delicadas, frágeis. Algumas podem parecer um pouquinho zangadas, né? Fazem um barulhão voando, né? Tem umas aqui que a gente chama de mamangaba. Não sei se é esse o nome oficial no Brasil todo. Mas, ela poliniza o maracujá. Sem elas não tem maracujá. Se elas desaparecerem, vai ser polinização manual, porque ela é muito importante na polinização do maracujá. Elas parecem meio bravonas, né? Meio mal encaradas, mas deixa elas fazerem o trabalhinho delas, tranquilo. Vão ficar cada um no seu lugarzinho, que aí ninguém precisa ter medo das abelhas aí. Ana, vou deixar aqui um último espaço para você convidar quem nos acompanha, quem quiser ter a sua própria colmeia em casa, deixar um pouquinho dessas informações, e as empresas que quiserem aderir aí também ao Ser Abelha, também deixa essas informações. Deixa esse último espaço para você trazer essas informações aqui. Obrigado, Erickson. Nós estamos abertos a qualquer pedido de informação, diálogo, parceria, construção de parceria. Qualquer informação que vocês queiram sobre as abelhas, elas têm no nosso site, disponíveis de acesso público, fotos, informações. É só vocês entrarem em contato, que será um imenso prazer conversar com cada um de vocês no abelha.org.br. Então, o que vocês quiserem falar conosco, no abelha.org.br, e o nosso site. Vão lá, olhem, se deliciem com as informações, baixem os dados que vocês quiserem, que são todos de acesso público, no abelha.org.br. Será um imenso prazer contribuir cada vez mais com a melhoria desse diálogo e com a harmonia tão importante entre as abelhas, os polinizadores e a agricultura. Obrigado, Ana. Vou deixar essas informações, todas essas informações aqui embaixo desse conteúdo. Você que quiser procurar, né, ter um pouquinho mais de informações. Esse é um momento importante para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho do Instituto Abelha, de como as abelhas podem ajudar no agronegócio. Já vou deixar aqui também um convite, né, você que é cafeicultor, que logo mais vai ter a florada aí na cafeicultura, né? Muito em breve a gente vai trazer um podcast especial sobre o trabalho das abelhas na cafeicultura. A gente tem o podcast aqui no site, que chama Café em Prosa Podcast. Dá uma acessada ali, né? A gente já tem outros episódios desse podcast, sempre trazendo assuntos sobre a cafeicultura, cafés especiais. E muito em breve a gente está alinhando aí um podcast sobre o manejo de abelhas na cafeicultura.
a cafeicultura passou por um grande problema climático, né? Geadas, seca e tudo mais. E tem um trabalhinho com as abelhas que pode ajudar bastante aí nesse momento, né? Aproveitando esse momento da florada na retomada aí dos cafezais. Então, fique atento aí nos nossos podcasts. E para você não perder essa novidade e muitas outras novidades que acontecem aqui no site, lembra de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E aqui, você que acompanhou pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, né, que são as notificações sempre que tem um vídeo novo no canal ou um vídeo ao vivo, você recebe uma notificação no seu celular, no seu computador, para ficar sempre up to date nas nossas informações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e se tornem assim todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Beleza? Abelhinhas, vamos lá ter as nossas colmeias em casa com abelhas sem ferrão, que é um trabalho bem legal, vale a pena conhecer um pouquinho mais. Eu sou Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.